Gente, chegamos a 3.000 inscritos aqui no canal nessa semana e eu tô super feliz de ver tanta gente querendo fazer parte dessa comunidade que tem um único objetivo: conhecermos mais Jesus Cristo e ficarmos mais parecidos com Ele. Então, muito obrigado a você que está aqui comigo toda semana, em cada reflexão, em cada vídeo, que você que comenta aqui. Os 2 últimos vídeos tiveram bastante comentários, então quero muito te agradecer. Eu gosto muito quando a gente interage aqui nos comentários, quando você fala a sua opinião, quando você fala o que você achou, quando você fala o que esses vídeos provocaram em você. Eu fico muito feliz. Então, é muito bom ter a companhia de cada um de vocês. E no vídeo de hoje é o seguinte: no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a cultura do cancelamento. Vamos lá, eu vou te explicar rapidamente, de forma simplificada, o que é o cancelamento. É, na verdade, um movimento de muitas pessoas que desaprovam o comportamento de alguém e aí começam a gerar um movimento nas redes sociais, na internet, banindo aquela pessoa, fazendo com que ela perca seguidores, com que ela perca contratos, com que ela seja prejudicada porque ela teve uma atitude que a grande maioria não gostou. Ou seja, uma atitude racista, seja uma atitude homofóbica, seja uma atitude que agrediu uma minoria, um grupo social, seja qual for a atitude. Se um grupo não gostou, eles vão lá e cancelam aquela pessoa, cancelam aquela marca. Quando que isso começou? Alguns pesquisadores dizem que começou por volta de 2017, quando surgiu um movimento chamado Me Too, onde várias mulheres começaram a denunciar artistas, diretores de cinema, pessoas famosas que cometeram assédio sexual. Então, nesse momento começou a cultura do cancelamento, segundo alguns pesquisadores. Agora, o que a Bíblia diz sobre isso? Eu quero dividir o que a Bíblia fala sobre a cultura do cancelamento em alguns pontos. E o primeiro ponto é que a Bíblia, sim, incentiva a corrigir o erro do nosso irmão, do nosso próximo, de outra pessoa. Porém, ela primeiro incentiva a eu estar atento para os meus erros, corrigir os meus erros. Mateus capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando a Bíblia fala isso daqui, ela quer dizer que muitas vezes o erro do outro, ele acaba sendo muito maior e tendo uma proporção muito maior aos nossos olhos do que o nosso próprio erro. Isso porque muitas vezes o nosso erro está ali escondidinho e o erro do nosso irmão, do nosso próximo veio a público, se tornou público e isso desagradou, isso não gostou e a gente acaba julgando. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Eu já caí nesse erro de julgar uma outra pessoa, de começar a falar do jeito que ela se vestia, do jeito que ele se comportava, com quem essas pessoas andavam, e que tudo isso era resultado e consequência disso. Pode até ser, mas eu não deveria ter essa atitude. A gente precisa ter uma atitude mais de estender a mão do que de apontar o dedo. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem também será usada para medir vocês. É um conselho bíblico, é um princípio bíblico. Agora, se nós não podemos julgar, como então quer dizer que a gente tem que ficar sem corrigir o outro, não pode corrigir, não pode ajudá-lo a crescer? Na verdade, a Bíblia incentiva sim a corrigirmos o nosso irmão. Porém, a correção ela precisa ser feita com respeito e com amor. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Então a Bíblia incentiva você a corrigir o outro, corrigir a pessoa que errou, mas visando o crescimento dela e não a humilhação, a vergonha ou a exposição. A Bíblia incentiva para que você corrija a fim de que a pessoa cresça. E isso deve ser feito com amor, isso deve ser feito com respeito. E tem mais um verso bíblico que eu gostaria de ler com você, que diz muito sobre essa cultura do cancelamento, que está no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 11 e 12. Eu vou ler só a primeira frase do versículo 11 e a última frase do versículo 12. Olha que forte. Irmãos, não falem mal uns dos outros. E a última frase do versículo 12. Mas quem é você para julgar o seu próximo? O contexto desse verso é o seguinte: no versículo 11 ele diz que você não deve falar mal um do outro, que quando você fala mal do outro, você fala mal da lei, consequentemente você julga a lei e você se coloca na posição de juiz, e somente um pode ser juiz, que é Jesus Cristo. Por isso que o versículo 12 termina dizendo: quem é você para julgar o outro?
porque somente Jesus Cristo pode julgar. E quando ele veio a essa terra, ele implantou uma cultura de misericórdia e não uma cultura de cancelamento. Quando Maria Madalena chegou perto dele, ele acolheu e perdoou, ele não cancelou. Quando Mateus chegou perto dele, ele acolheu e perdoou, ele não cancelou, inclusive chamou Mateus para segui-lo. Quando Zaqueu chegou perto dele, ele não cancelou, ele acolheu e ele perdoou. A cultura que Jesus Cristo implantou é a cultura da misericórdia, não é a cultura do cancelamento, não é o julgamento. Que as nossas atitudes sejam mais de estender a mão do que de apontar o dedo. Eu já estive nas duas posições, já fui julgado por alguns erros, por algumas atitudes e também já julguei outras pessoas por seus erros e por suas atitudes. É muito difícil quando a gente está na posição de sermos julgados por aquilo que a gente acredita ou às vezes por um erro que a gente comete. Quando você tiver a oportunidade, se o teu irmão pecar, se alguém que você conhece errar, que a tua cultura e a tua atitude seja a atitude de Jesus Cristo. Estender a mão, conceder o perdão e ajudar para que essa pessoa encontre e veja Jesus Cristo na prática, através da atitude na tua vida. Nunca se esqueça disso. Que Deus te abençoe muito e nos vemos no vídeo da semana que vem. Tchau!